Deus criou a maconha? Sim, porque é a planta. E aí? Bom, se fosse boa, não seria maconha, seria boa conha, né? Mas tem gente que Tem gente é que boa chama- conha. Tem gente que leva na boa Olha, conha. veja bem, eu vou dar um exemplo do museu. Tem um jarrinho lá, que ele é um formato assim, e ele parece a flor da papoula. E a gente sabe, arqueologicamente falando, que eles colocavam, na base dele, eles viravam e acendiam também incensos alucinógenos ali. Encontraram também num altar meio israelense, meio judeu, meio pagão, de Tel Arad, restos de maconha no altar. Ah, então... Mas eram os caras que estavam desviados do templo de Jerusalém. Entendi. E uma das coisas que o profeta sempre critica na Bíblia são os profetas dopados que falam em nome de Hashem, em nome do Senhor. E Jeremias fala demais, os profetas que ficam gambaleando na rua, dopado, oferecendo profecias, vocês acreditando. E o cara, quando viaja, Mas e se a pessoa viaja em casa? E, tipo assim, vai pregar sóbrio? tá, eu vou te falar qual que é o problema. Você sabe que a nossa mente, ela tem vários compartimentos. É muito bem montado o negócio. Não, toda vez que fala de corpo humano eu falo assim, é Deus. É Deus. Por exemplo, quando você está comendo, tem uma parte do cérebro que está sendo ativada. Quando você está transando, tem uma outra parte do cérebro que está sendo ativada. Quando você está vendo uma cena de violência, tem outra parte que está sendo ativada. Quando você está vendo uma cena de nostalgia, é outra parte. E assim por diante. E os caras mapeiam tudo com fotografias de pósitrons e tudo. E tem uma parte aqui assim, no lobo frontal, que só é ativada por dois tipos de experiências. Experiências religiosas, místicas, religiosas, ou efeito alucinógeno de droga. Interessante que a droga, ela consegue afetar o mesmo ponto do cérebro que o Espírito Santo toca para falar com você. Não é um atalho do que você tá falando? aham. Pode ser um atalho? Pode ser um atalho, só que interessante. Quando a pessoa está sob efeito de droga, dificilmente você vê alguém... Seja qual, eu não vou falar só da maconha, não. Vou falar bebida alcoólica, qualquer uma. A É que eu tava pessoa... falando da natural. Assim. É, da natural, mas vamos pegar a própria maconha. A pessoa dificilmente ela fica com uma sensação boa de... Eu vou explicar o boa, que eu sei que ela vai ficar boa demais. Eu vou falar boa em que sentido? Eu nunca vi uma pessoa que tá com maconha, com efeito da maconha, chapado, falar assim, cara, eu agora vou distribuir cestas básicas. Não. Normalmente, pode me corrigir se eu tô falando bobagem. Eu preciso te apresentar uns amigos. Normalmente, a pessoa chapada, ela vai ter 3 comportamentos. Letra A, ela não vai aparentar mais estar chapado, porque ela tá... Tanto que a dose tem que ser muito mais forte para ela demonstrar chapadice. Ou ela vai ficar violenta, ou ela vai ficar idiota. Violência com a maconha não existe. Com certeza. Ou vai ficar idiota. Meio Vai assim. ficar querendo ficar deitado. Você tá entendendo? Agora veja bem, qual a vantagem disso pro meu corpo? Eu só vejo uma vantagem para as drogas. Se a realidade é tão dura que por não conseguir enfrentá-la eu preciso estar dopado. Porque o Albert Camus falava que a lucidez dói. Pra caralho. Agora, se eu tenho Deus, se eu tenho esperança, se eu tenho a certeza que Deus está conduzindo tudo e que vai estar comigo na provação, a realidade ela pode doer, mas ela não me abate, porque eu tenho o Espírito Santo.